Eu recebo muitos comentários do tipo: Thaís, traz um vídeo sobre massagem modeladora, por que você não grava massagem modeladora na prática? Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto? Vem comigo! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, eu sou a Thaís, sou esteticista e cosmetóloga. Bora então conversar sobre massagem modeladora? Eu trouxe esse vídeo nesse quadro aqui de terça-feira, que é um quadro mais diferente, de tutoriais, enfim. E eu gostaria de estar no meu espaço, peço desculpas para vocês, estamos num cenário diferente. Estou me recuperando de uma gripe, então a minha garganta ainda não tá 100% e por isso mesmo, por respeito até pelos meus pacientes modelos, até pelo meu trabalho, enfim. E por querer ficar mais reservada, a gente teve que mudar o cenário, mas trazer um vídeo muito importante aqui para vocês hoje, tá bom? Bom, quando a gente fala de massagem modeladora, a massagem modeladora nada mais é do que uma técnica na estética corporal que visa, como o próprio nome já diz, modelar o corpo. Então, por meio das manobras realizadas pelo profissional, mas ali com alguns equipamentos ou até mesmo sem equipamento e alguma linha específica, de esfoliação, aplicação às vezes de algum produto, de algum fluido, enfim, a gente faz essas manobras, são manobras mais fortes que visam atingir, digamos que a gordura ali, para fazer essa remodelagem no corpo e favorecer a cintura, melhorar a celulite, melhorar o contorno ali corporal. Só que, gente, eu trabalho na estética já há uns anos, trabalhei muito, vocês não têm noção, trabalhei muito com modeladora. Antes de ter o meu próprio espaço, eu trabalhei numa clínica e o forte deles era modeladora. Então eu falo com convicção aqui pra vocês, tá? Não tô falando achismos ou coisas da minha cabeça. Eu quero trazer a minha opinião sobre a massagem modeladora pra vocês. Então primeiro eu quis explicar do que se trata essa técnica, E as pessoas, elas buscam justamente pra ter um tratamento ali com foco na gordura localizada e na celulite, por exemplo. Só que eu quero conversar aqui pra vocês de igual para igual. Eu sou uma pessoa, uma profissional que foge de polêmicas, não gosto de trazer assunto polêmico, não gosto de crescer em cima de ninguém, enfim, quem me conhece sabe meu coração, a minha índole, enfim. E não é pra ser um vídeo polêmico, tá? Por favor, é um vídeo realmente explicativo, é um vídeo pra gente conversar juntos. Eu quero que vocês, inclusive, deixem aqui abaixo nos comentários o que você acha, o que você pensa sobre esse assunto, tá? Aqui eu não estou condenando a massagem modeladora, mas eu acredito que hoje a estética ela é tão ampla, ela é tão rica que a gente tem muitos outros recursos melhores. E vocês vão entender o porquê. Bom, primeiro, qual que é a minha opinião sobre a massagem modeladora? Gente, não é um procedimento que hoje eu trabalho, tá? Então, desde quando eu tive o meu espaço, comecei a empreender na área, eu decidi não fazer esse tratamento porque eu acho um tratamento cansativo para o profissional e, querendo ou não, um tratamento que a gente chama daquele famoso efeito Cinderela, um tratamento temporário, ou seja, ele pode até dar um resultado legal ali no momento, mas depois não vai ser tão efetivo. Mas aí você pensa, nossa Thaís, mas limpeza de pele é assim, drenagem também é assim, às vezes é por um momento e depois volta o edema ou volta a espinha, enfim. Mas é um pouquinho diferente porque pensa aqui comigo, tá? Massagem modeladora, as pessoas buscam, principalmente os profissionais, eles oferecem para a gordura localizada. E a gordura localizada, querendo ou não, ela é um tema ali dentro da estética, é uma área que a gente atua, um procedimento que visa não assim melhorar de um dia para noite, concorda comigo? Então assim, é uma questão tão delicada e que demanda tanto, até mais do paciente, do cliente, do que do profissional em si. Então é uma técnica que às vezes vai fazer ali movimentos rápidos, enfim, gerando até algumas consequências que a gente já vai falar ao longo desse vídeo, para um efeito que não vai ser duradouro, vai frustrar o paciente. Ele vai ter, querendo ou não, depositado uma esperança, um investimento ali financeiro. Então, por isso que eu falo que não é um tratamento que eu indico tanto, tá? Quando a gente fala de gordura localizada, precisa ser feita uma anamnese muito completa, entender quais são as queixas de fato, quais gorduras incomodam, porque vai depender muito de onde está localizado, se é uma gordura na região abdominal, se é uma gordura aqui nos flancos, se é uma gordura, sabe? Então, assim, tem que ser muito minucioso nessa avaliação, entender o que o paciente pode, o que não pode, às vezes intervir associando algum equipamento que seja benéfico e principalmente orientá-lo a mudar
a vida dele, né? Alimentação, atividade física, beber mais água, enfim, coisas que são óbvias, mas que precisam ser ditas, sabe? Então, a massagem modeladora, ela é uma técnica que, diferente da massagem relaxante e principalmente totalmente diferente de drenagem linfática, ela é um tipo de massagem dentro da estética que faz manobras muito rápidas, manobras mais fortes e, querendo ou não, a gente super estimula ali, né, o sistema sanguíneo, pode deixar marcas, tá? E já tive pacientes, inclusive, na época que eu atendia, que voltava a ficar roxa e eu odiava isso, gente, desculpa falar dessa forma com vocês, mas eu ficava muito triste. E não é pra ser assim, não pode, né, doer, não pode gerar hematomas. Então, assim, eu, com toda delicadeza, nunca aconteceu comigo, mas já aconteceram das minhas pacientes, né, na época que eu atendia, de vir com hematomas e achar que é normal, e não é. Então, assim, dependendo do profissional que tá aplicando, pode gerar esses hematomas, pode gerar esses desconfortos mesmo, né, na perna, pode doer. Então, tem lugares no nosso corpo que são mais sensíveis que os outros, por exemplo, o interno de coxa. Então, a gente tem que tomar esse certo cuidado. Além disso, a massagem modeladora, a gente tem que tomar um cuidado, né? Assim como qualquer outro tratamento estético, é para algum paciente que já tem alguma questão pré-existente. Então, tem algum problema cardíaco, tem alguma alergia a um ativo que tem daquele produto que você vai usar na tua massagem modeladora, tem trombose, tem varizes. Por se tratar de uma técnica um pouco mais agressiva, tá? Entendam o que eu estou falando aqui, né? Quando a gente compara, igual eu falei, com a relaxante, com a drenagem linfática, ela é um pouquinho mais agressiva por ter essas manobras mais pesadinhas. A gente não pode fazer nesses pacientes, então tem que tomar cuidado. Fora que uma outra contraindicação absoluta são as pacientes gestantes. Gestantes não podem fazer. Mas a minha gestante, ela tá preocupada porque ela tá com a gordurinha aqui. Gente, não pode, independente, não pode. Quando a gente pensa na massagem modeladora, não é só a manobra em si. O profissional, ele sempre linka, como eu falei, ou algum equipamento ali em conjunto e principalmente ao uso de alguma linha de cosméticos. Então sempre tem um esfoliante, você começa esfoliando aquela região, começa aplicando um efeito térmico ali, né, com por exemplo, algum produto que tenha nicotinato de metila, que tenha cafeína, que vai gerar mesmo essa lipólise, né, por meio dos princípios ativos, vai acelerar esse processo aí de redução mesmo de medidas, de redução de gordura com algum ativo presente naquele produto, algum creme ali que vai potencializar essa massagem modeladora, que vai deixar as manobras mais fáceis de aplicar, para não gerar essa dor e esses hematomas que a gente citou. Só que independente, gestante não é para fazer esse tipo de procedimento, tá? Então, gestante com orientação médica pode fazer massagem relaxante e principalmente a drenagem linfática, que eu amo. E uma outra questão que envolve, né, o porquê que eu não indico e como profissional mesmo, assim, não gosto de fazer e também como paciente não iria buscar um procedimento desse, é que eu acho o custo alto para o resultado em si. Como a gente falou, é um resultado temporário. Então, assim, o paciente ele vai ali ficar investindo. Geralmente, quando a gente fala de uma modeladora, nunca é uma sessão. Sempre o profissional ele oferece mais, né, sessões. Então, é um tratamento ali de 5, de 10, de 15. Então, imagina, né, fazer essas massagens tem que ser feitas uma vez na semana para não ter um resultado legal e se frustrar, né, o paciente se frustrar. Então, realmente, eu acho que hoje a gente tem muitas tecnologias na estética, a gente tem outras formas. E, querendo ou não, a massagem modeladora, ela, como eu falei, ela vai modelar ali o corpo. Ela, na região, por exemplo, aqui da cintura, pode trazer, tem um casamento, tem alguma coisa do tipo. Ela pode te ajudar naquele momento, naquele dia. Depois, gente, não vai ter um efeito. Entendem o que eu tô falando? Entenderam a minha linha de raciocínio aqui nesse vídeo? Eu falei pra vocês no começo que eu não ia julgar, peço desculpas, acabei julgando um pouquinho a massagem modeladora, mas eu acredito mesmo que, por exemplo, se você que tá me assistindo é uma pessoa que se incomoda com as suas celulites, se incomoda com edema, tem alguma gordurinha, procure um profissional, um bom profissional, que te ofereça um tratamento personalizado e não esses de 10 sessões a gente vai eliminar a sua celulite. Fuja desse tipo de profissional, tá? Profissional de verdade, profissional que vai te acolher, que vai atender você de acordo com as tuas queixas, com a tua história, é um profissional diferenciado e é um profissional adequado para, né, o que você precisa. Então, assim, se você tem esses
por exemplo, essas queixas que eu citei, você pode procurar um profissional que vai te oferecer, por exemplo, uma drenagem linfática que é muito mais benéfica para a sua celulite do que uma modeladora, porque a gente tá falando ali, né, de sistema linfático e isso, querendo ou não, o edema, ele acaba sendo uma consequência ali, né, ocasionando a celulite. Além disso, ele pode atuar com alguns outros tratamentos, algum laser, alguma coisa ali do tipo, que vá te ajudar, alguma criolipólise, algum ultrassom, principalmente radiofrequência, né, outras terapias ali, principalmente te orientar, às vezes, em buscar um nutricionista para você melhorar a sua alimentação, para você melhorar a sua mente, controlar, às vezes, se você tá incomodado às vezes com alguma questão do seu corpo, questão psicológica, enfim, eu acho que trabalhar de uma forma integrativa é muito importante, né, incluindo outros profissionais no tratamento. E, gente, é isso, sabe? Não existe corpo perfeito. E eu acho que também tem a ver com esse vídeo também, sabe? Da gente conversar muito sobre essa busca do corpo perfeito e a gente nunca tá satisfeito. Então, os procedimentos estéticos, eles são maravilhosos, existem muitos tratamentos incríveis, mas a gente também tem que se amar, se acolher, sem ficar se comparando também, sabe? Então, pra gente finalizar, não indico massagem modeladora, já fiz muito como profissional, já também usufruí, né, já que eu sou profissional da área da estética, então eu recebia na época da faculdade, já recebi também quando eu trabalhava na clínica, uma fazia na outra, mas, gente, não é um tratamento assim tão adequado para as questões aí de gordura localizada, celulite e outras questões ali que envolvem essa parte da estética corporal. Eu, particularmente, como profissional, prefiro outros tratamentos, indico outros tratamentos muito mais efetivos e principalmente desse paciente buscar ajuda também externa com uma outra questão de mudança de vida mesmo para ter mais resultados e um resultado efetivo de fato. E só uma pausa, se você tá gostando desse assunto, da gente falar um pouquinho mais sobre massagem modeladora, não deixe de se inscrever no canal, porque pra mim é muito importante tê-lo aqui comigo e vamos voltar com algumas outras orientações sobre essa técnica na estética. Inclusive, eu citei aqui a questão das gestantes e eu tenho hoje o Workshop Age, que é o workshop atuando com gestantes na estética, um workshop exclusivo para os profissionais da área da estética, onde eu abordo, né, toda a parte de fisiologia da gestante, o que pode, o que não pode, os tratamentos adequados para essa mulher que está numa fase tão importante da vida e juntos nós vamos estudar, nós vamos nos aprofundar, né, com profissionais ali para você realmente atender com muito mais segurança e amor. E se você se interessa por esse assunto, vou deixar aqui abaixo no link da descrição um pouquinho mais sobre ele para vocês. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um assunto realmente que é importante a gente falar, sabe? Eu acho que eu como profissional, eu acho interessante ouvir da minha opinião sincera aqui pra vocês, não tem por que esconder, e eu não quero, como eu vou repetir, não quero ser polêmica, tá? Apenas dar a minha opinião com base no que a gente estuda e com o que a gente quer oferecer de melhor pra todos vocês. Um grande beijo, fiquem todos com Deus.